Novembro é mês de conscientização contra o câncer de próstata. Nós aqui do Revista falamos algumas vezes sobre a importância de você, homem, se cuidar para prevenir que uma doença como o câncer, por exemplo, ganhe espaço na sua rotina. A notícia de hoje é para um tratamento fisioterapêutico que auxilia os homens nesse propósito. E a repórter Gisele Calisto traz as informações. Gisele? Oi, Darcy, para você e para você também que nos acompanha aí do outro lado da TV. A Sociedade Brasileira de Urologia disse que o diagnóstico precoce do câncer de próstata dá ao paciente 90% de chance de cura. Olha só que bênção! Só que quando o paciente se submete a algum procedimento cirúrgico para tirar o câncer, sintomas como incontinência urinária e dor lombar são muito comuns entre os homens. Mas a boa notícia é que existe solução para esses problemas. E é sobre isso que eu vou falar agora com a doutora Valquíria Fernandes, que já está conectada aqui com a gente. Doutora, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Começa explicando pra gente como que funciona a fisioterapia após um câncer de próstata. Bom, quando o paciente é detectado com câncer de próstata e vai fazer uma cirurgia para retirada dessa próstata, depois da cirurgia a gente tem dois tipos de disfunções que são comuns. Um é a incontinência urinária, outro é a disfunção erétil. E a fisioterapia ela atua muito bem sobre essas duas disfunções. Ela consegue trabalhar o paciente, consegue trabalhar essa região do assoalho pélvico, esses músculos do períneo que a gente chama, a parte da bacia, né, que nós chamamos de pelve, as articulações, os ossos, as conexões, as outras vísceras, a aderência que existe. Tem algo muito interessante. É que geralmente essa alteração de próstata também ocasiona uma dor lombar. Então a gente consegue também tratar isso daí, essas alterações musculoesqueléticas que podem estar relacionadas com a próstata também do paciente, para que ele possa de fato ter uma melhor qualidade de vida depois e trabalhar o máximo possível todas essas alterações que vêm após uma cirurgia, mas que são facilmente tratadas e normalizadas. E quais são os benefícios desse procedimento? Geralmente, um paciente que tem, por exemplo, uma incontinência urinária, ele tem dificuldade para urinar, para segurar, muitas vezes, a urina também. Então, tem que fazer um equilíbrio dessa musculatura do assoalho pélvico e desse esfíncter urinário para a gente normalizar o máximo possível essa região. A parte da disfunção erétil, né? Tem que fazer todo um trabalho de normalização de músculos, de nervos, de artérias, para que a região realmente volte a trabalhar dentro da normalidade possível. Existem pacientes que ficam com essa disfunção erétil, que pode demorar muitas vezes 3 meses para voltar ao normal, ou 6 meses, alguns podem demorar um pouquinho mais, porque depende do quão difícil foi a cirurgia da retirada da próstata, né? Porque existem tumores que são mais fáceis de serem retirados e outros em que o médico realmente tem que acabar tirando alguma estrutura que fica mais difícil depois desse processo da reabilitação. E aí, no caso da dor lombar, que pode ser algum sintoma comum desses pacientes com alterações de próstata, o fisioterapeuta consegue avaliar, descobrir exatamente qual região que está gerando mais esse sintoma, que está gerando esse desequilíbrio e normalizar toda essa parte de ossos, articulações, músculos e nervos. Olha só, existem muitos pacientes que ainda não têm o diagnóstico de câncer. Nesse caso, doutora, a fisioterapia pode funcionar como método preventivo? Na verdade, entra um pouquinho até mais do que a fisioterapia, eu acho que entra num termo saúde. A gente precisa que as pessoas tenham uma consciência melhor de que elas não podem ser sedentárias, de que elas precisam fazer exercício físico regularmente, de que elas precisam se alimentar melhor, ter escolhas, hábitos alimentares melhores, que elas precisam dormir bem, tanto em número de horas quanto em qualidade, ter um sono reparador, porque é à noite que o teu sistema nervoso parasimpático ele vai reparar tudo aquilo que você gastou durante o dia. Então é à noite que o processo de cicatrização vai acontecer, que o processo inflamatório vai favorecer para melhorar aquela estrutura e sim ir em direção ao processo de cura, vamos dizer assim. Então a gente precisa que as pessoas tenham menos estresse. Então é uma questão de cuidar mais da saúde e a fisioterapia sim trabalha nessa questão de reequilíbrio do corpo, de normalizar os músculos, os ossos, as articulações, os nervos e além disso, né, toda a parte do sistema nervoso autônomo, toda essa parte interna, toda essa parte fisiológica. Então a fisioterapia tem sim um excelente trabalho, mesmo em pacientes que ainda não foram diagnosticados com câncer, que não tem, mas tem muitas vezes uma disfunção, tem muitas vezes uma alteração na próstata que não é
nada perigoso, sério, mas precisa sim de algum tipo de acompanhamento. Muito obrigada, doutora, pelas informações. Certamente, consciente disso, você que é homem ou conhece alguém que precisa dessas informações, pode ter esperança de um tratamento eficaz. Volto com vocês.